Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades da semana 2 do PET 1 de língua inglesa do primeiro ano do ensino médio de 2021. Bom, nessa semana nós continuaremos praticando a leitura, a habilidade da leitura. Como eu disse para vocês na aula passada, a habilidade da leitura, além de fazer com que vocês pratiquem a leitura em língua estrangeira, faz também com que vocês adquiram vocabulário, aprendam vocabulário de forma contextualizada e também vejam a língua sendo utilizada. Vejam a estrutura da língua inglesa de forma contextualizada, ok? A forma como ela funciona. E então vamos lá para as atividades, pessoal. Logo aqui no começo do PET, eles recapitulam algo que vocês já viram, né? No ano passado, no nono ano. Dizem que aqui diz que vocês conheceram os Global Goals for Sustainable Development ou Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. Uma das metas é a Gender Equality, que seria a igualdade de gêneros, e é o tema abordado nessa unidade. E aqui eles disponibilizam 2 links para que vocês relembrem desses objetivos globais e também para conhecer sobre a Berta Lutz, que é uma pessoa sobre a qual nós vamos falar nessa semana. Ok? Então, por que essa informação é importante, pessoal? Qual que é a relevância dessa informação aí no começo do PET? É extremamente importante e relevante para vocês. Porque quando a gente vai fazer a leitura de um texto em língua estrangeira, é muito importante, é fundamental que nós lembremos tudo que nós já sabemos sobre esse assunto. Ok? A informação, o conhecimento prévio sobre o assunto é muito importante, porque vai fazer com que a compreensão do texto seja mais fácil para vocês. Ok? Então, ainda mais um texto que é em língua estrangeira, que é já mais desafiador para a gente, a leitura vai ser facilitada porque nós já vamos conhecer as informações em português, na nossa língua materna, e nós só vamos agora recapitulá-las, né, ou obter mais informações em língua inglesa. Então, o primeiro texto aí traz uma introdução também, que é muito importante. Como vimos, as mulheres sempre tiveram um papel importante na política, ciências e diversas áreas que revolucionaram a história no Brasil e no mundo. Que tal conhecer mais uma delas? Então parem um pouquinho aí, pessoal, e pensem em tudo que vocês sabem sobre as conquistas das mulheres na política, nas ciências, nas diversas áreas que revolucionaram a história no Brasil e no mundo. Quais foram essas conquistas? De que forma elas aconteceram? Quando elas aconteceram? Que mulheres foram responsáveis por essas conquistas? Pensem em tudo que vocês sabem sobre esse assunto. Isso vai ajudar vocês na compreensão do texto. E aí traz um texto bem pequeno sobre a Berta Lutz, que é líder do movimento que conquistou o direito ao voto feminino do Brasil. Então agora já especificou um pouco mais, já está falando de uma conquista específica, que é o voto feminino no Brasil. O que vocês já sabem sobre esse assunto? Pensem em o que vocês já estudaram em história, ou até mesmo por curiosidade, que informações você já tem sobre esse tema. Depois disso, de vocês recapitularem o que vocês já sabem sobre o tema, vocês vão partir para a leitura do texto propriamente dito. Então leiam o texto do começo ao fim, mesmo que esteja todo em inglês, mesmo que vocês não conheçam todas as palavras, leiam o texto do começo ao fim, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, ok? A primeira leitura tem que ser feita do começo ao fim, ok? Para que vocês obtenham uma ideia geral sobre o que o texto fala. A gente sabe que é sobre conquistas das mulheres, especificamente do voto feminino. Mas quais outras informações vocês conseguem obter com essa primeira lida do texto? Ok? Depois, pessoal, se vocês quiserem, né, se vocês tiverem tempo ou interesse, façam mais uma leitura, mais outra, 2, 3, quantas leituras forem necessárias para que vocês consigam obter o máximo de informações possível. Depois disso, a gente vai partir para as atividades, ou seja, o que nós vamos fazer com essas informações que a gente obteve com a leitura desse texto.
Logo após ele, nós temos aqui um vocabulário trazido pelo PET. É um vocabulário que eu acredito que o professor que elaborou o PET imagine que seja um vocabulário difícil para vocês, ok? E de fato é. Tem muitas palavras aqui que são palavras difíceis, que não são palavras comuns da língua inglesa, palavras que a gente costuma usar no dia a dia em inglês. Então estudem essas palavras, anotem no caderno, utilizem elas num contexto verdadeiro para que a assimilação seja mais eficaz, ok? E depois façam a próxima atividade, que é: encontre no texto as palavras do vocabulary acima e circule. Releia o texto com atenção e depois pesquise o significado de outras palavras que você ainda não conhece para ampliar seu vocabulário. Essa atividade, pessoal, é importante vocês irem ao texto e circularem, se vocês tiverem o PET impresso, ou até mesmo no celular, né, usando aquela ferramenta, para que vocês vejam o contexto em que elas apareceram, okay? Onde ela foi utilizada. E depois procurem outras palavras que vocês ainda não conhecem para ampliar o vocabulário de vocês. Porque talvez essas palavras que vocês ainda não conhecem, elas sejam importantes para a compreensão do texto, elas vão acrescentar mais informações ao que vocês já tinham lido anteriormente, ok? Aqui, pessoal, trouxe como exemplo essa palavra cadre. Aqui na sexta linha, no começo desse próximo nessa próxima frase, the cadre of middle class women. Então é uma palavra difícil também que não foi trazida no vocabulário aí do PET. Então o que ela significa? Ok, pessoal? Pesquisem, porque provavelmente na próxima vez que vocês se depararem com essa palavra, vocês já vão saber o significado, ok? Depois do segundo exercício, ainda trabalhando com o vocabulário do texto, e eu quero dizer para vocês, pessoal, pode ser que vocês observem que há algumas alterações aqui no exercício que eu tive que fazer, porque o PET às vezes contém alguns erros de digitação, ok? Então, nas letras A e B, particularmente, eu tive que fazer uma correção porque foi necessário. Então, vocês devem completar as frases abaixo com uma das palavras do vocabulário acima. Então, releiam o vocabulário em voz alta, vejam o que essas palavras significam, porque isso vai ajudar na realização da atividade. Vocês leiam o primeiro exemplo, a primeira frase. Berta Lutz graduated in biology at the university. Então, a Berta Lutz formou-se em biologia na universidade. Quais palavras cabem aqui? Na universidade organização, na universidade eleições por voto, na universidade alcançou, na universidade de graduação. Como eu fiz na semana passada, pessoal, eu sugiro que vocês façam um exercício, pausem o vídeo, façam o exercício e depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se vocês acertaram ou não, ok? Então, aqui no primeiro exemplo, a única palavra que vai se encaixar seria Sorbonne University, ok? É o nome da universidade. Na letra B, the BFAW activists wanted to grant the right to women. Então aqui diz que os ativistas queriam conceder algum direito às mulheres. Qual era o direito que eles queriam conceder? Suffrage, que seria o direito de eleições por voto, né? As mulheres. Na letra C, the women's suffrage right was in 1932. Se for difícil vocês deduzirem qual é a palavra a ser utilizada aqui, pessoal, sugiro que vocês releiam o texto, procurem essas informações. Então, voltem lá no texto, vão em 1932, para ver qual palavra seria utilizada. Então, esse direito, né, o direito ao voto, foi alcançado, foi achieved em 1932. Na letra D, good students will go to a good university, receive a
and have a great career. Então, o que geralmente acontece com bons alunos, bons estudantes? Vão para uma boa universidade, recebem um diploma, uma graduação, e que é um outro significado, viu, pessoal, de degree, e and have a great career, ok? E tem uma ótima carreira. Agora no exercício 3 nós vamos continuar utilizando o vocabulário do exercício 1. É para vocês reescreverem as frases acima com as suas próprias palavras em português, e o PET sugere que vocês voltem ao texto para relembrá-las. Novamente, pessoal, pausem o vídeo agora, façam essa atividade, depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se vocês acertaram. Pode ser que as próprias palavras de vocês, que as frases de vocês não fiquem idênticas às minhas, mas o importante é que elas tenham o mesmo significado, ok? Mesmo que sejam com outras palavras. Então a primeira, Berta Lutz graduated in biology at the Sorbonne University. Berta Lutz formou-se em biologia pela Universidade Sorbonne. Letra B. The BFAW activists wanted to grant the suffrage right to women. Os ativistas da BFAW queriam conceder o direito de sufrágio às mulheres. Sufrágio seria voto, eleição por voto, ok, pessoal? C. The women's suffrage right was achieved in 1932. O direito ao sufrágio feminino foi conquistado em 1932. Good students will go to a good university, receive a degree and have a great career. Então, bons alunos irão para uma boa universidade, receberão um diploma e terão uma ótima carreira. No exercício 4, pessoal, ainda falando sobre a Berta Lutz, o PET pede que vocês conversem com familiares, escrevam um pequeno parágrafo, um diálogo ou uma história em quadrinhos em inglês, contando sobre a importância da conquista do direito ao voto feminino. E depois fazerem uma lista de vocabulário com 12 ou mais palavras-chave sobre a sua representação. Então, esse espaço é para vocês fazerem um diálogo, ou uma história em quadrinhos, ou um parágrafo sobre a importância da conquista do direito ao voto feminino. Okay? E aqui traz uma tabela de vocabulário com no mínimo 12 palavras. Bom, pessoal, essa semana são somente essas atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp, ok? Mas não fiquem com dúvidas, ok? Thank you so much for watching. Until next time.